Sejam muito bem-vindos, pensadores e pensadoras. Essa acho que é a forma que a gente vai chamar vocês, porque vocês estão dando o primeiro passo, ou melhor, o passo mais importante, que é o passo do autoconhecimento. E nesse podcast e nesse canal aqui no YouTube também, a gente vai estar disponibilizando muito conteúdos bem legais para vocês. Nessa entrevista abordaremos um tema muito interessante, a nossa primeira entrevista, e vai ser uma entrevista já com muito conteúdo legal para vocês. Qual que é a importância em nossas vidas de como a gente pode manter a nossa mente ativa nesse momento de pandemia? Fica ligado aí que nosso papo hoje a gente vai trazer uma pessoa muito legal, uma especialista, a Rebeca Fischer. A Rebeca atualmente ela é psicóloga, especialista em PNL pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Ela é autora do livro Existe uma Saída, ela vai comentar um pouquinho mais sobre esse livro, bem legal esse livro também. E ela vai falar hoje com a gente também um pouco sobre as soluções simples que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia e a gente consegue resolver problemas emocionais. Rebeca, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, eu que tenho um grande prazer, eu sempre fico muito feliz quando eu posso falar alguma coisa que possa ajudar as pessoas, principalmente passar por um período assim tão delicado como é esse que nós estamos passando. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Rê. Rê, antes da gente falar um pouquinho sobre como a gente mantém a nossa mente ativa, principalmente nesses tempos de isolamento, conta pra gente um pouquinho da sua carreira. Você é formado em psicologia, mas tem um pezinho, não, tem praticamente o corpo inteiro em programação neurolinguística, né? Então, deixa eu contar. Eu me formei em psicologia e trabalhei durante 10 anos com psicanálise, né? E em 1992, eu conheci um Lair Ribeiro, que é famoso, é um profissional super competente, além de ser médico, ele trabalha bastante e divulga bastante a PNL. Eu fiz um treinamento com ele de 3 dias e me encantei, me apaixonei, só que ele não ensinava nada. Nós fizemos esse treinamento que era vivencial, e eu fui conversar com ele, eu falei, vem cá, Lair, quem que ensina isso? E ele me indicou a Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. Eu fui imediatamente para lá, me inscrevi no curso Practitioner, que é o primeiro curso de formação, e nunca mais saí. É como você falou, eu praticamente me encantei com a velocidade das mudanças que a programação neurolinguística oferece. Eu sempre digo que a psicanálise é um instrumento muito importante para autoconhecimento, e a programação neurolinguística, ela te dá as ferramentas para as mudanças, e foi isso que me encantou. E não saí mais de lá, migrei para essa área, fiquei todos esses anos, então a gente já tem mais de 25 anos nessa área. Tenho trabalhado no consultório com pacientes com essa metodologia. Estou escrevendo meu segundo livro, né? Daqui a pouco a gente pode até comentar a respeito, e fico muito feliz de poder ajudar as pessoas, e principalmente sabendo que é alguma coisa muito simples. Ela vai de encontro a qualquer pessoa, não importa de que área profissional, em que idade a pessoa se encontra, são informações de como nós funcionamos, né? E que nós não sabemos porque não nos ensinaram. O meu grande sonho é que isso seja ensinado para as crianças pequenininhas. Daqui a pouco a tua pequena vai para a escola e ela poderia ter já essas informações, porque vai facilitar muito a vida, né? Facilita, de fato, entender que alguns pensamentos eles atrapalham e outros pensamentos nos impulsionam para resultados que nós desejamos. Então, essa é a minha vivência, e eu me mantenho inteira na programação neurolinguística, continuo estudando todos os outros pesquisadores e tudo que aparece, mas até então, isso que demonstra os resultados e facilita a vida das pessoas é onde eu continuo. Legal, Rê. Acho que até um pouco do que você falou, né, é muito importante, porque muitas pessoas, às vezes, elas procuram algum meio, né, programação linguística não deixa de ser um meio, mas elas procuram algum meio porque ela pensa que aquilo ali vai resolver o problema dela. O seu problema vai continuar existindo, os problemas no mundo existem e são bons. Só que a forma que você enxerga eles, a forma que você consegue absorver ou lidar com eles,
que é importante, acho que esse autoconhecimento, que é o que você colocou que a programação neurolinguística traz, né? São os óculos, a gente poderia usar essa metáfora, né? Com que óculos você assiste a vida. Se você colocar um óculos escuros, você vai ver as coisas mais escuras. Se você colocar um óculos cor-de-rosa, as coisas vão mudar. Mas é claro que a vida, ela continua apresentando facilidades e dificuldades e todos nós passaremos por isso. Agora, como nós encaramos isso é que vai fazer a diferença. E está ao nosso alcance, porque a gente não tem controle das coisas externas, mas eu tenho controle, isso que eu ensino, isso que eu vivo, de como eu quero estar diante dessas situações. Fica ligado que no próximo bloco, a Rebeca vai trazer agora sim, a gente fez uma breve apresentação de toda a trajetória dela, ela já trouxe algumas reflexões, já deu spoiler do livro dela, ela vai comentar um pouquinho mais, mas fica ligado que no próximo bloco a gente vai trazer muito mais sobre como você vai manter a sua mente, ou melhor, como você mantém a sua mente ativa nesses momentos de isolamento, nesses momentos de desafios aí. Fica ligado que no próximo bloco tem muito mais. Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco com a nossa convidada mega especial, Rebeca Fischer, trazendo muito sobre como a gente consegue lidar, ou melhor, como a gente mantém a nossa mente ativa nesse momento de isolamento. E hoje, agora, nesse segundo bloco aqui, para fazer a abertura, eu vou deixar a Lu aqui também trazendo uma pergunta aqui para a Rebeca. Oi, Rê, tudo bom? Oi, Lu, tudo ótimo. Então, tá bom. Conforme a gente falou, né, no bloco anterior, acho que a diferença não é aquilo que te acontece, né? Mas como você enxerga aquilo que te acontece, né? E falando um pouco sobre esse momento, né, de insegurança que a gente tem vivido, né? Esse momento de isolamento social, o que você recomendaria para a gente manter a mente ativa, olhar com esse, né, olhar diferente? Esse é um momento muito importante. Algumas pessoas, elas estão de fato sofrendo mesmo, elas estão adoecendo, e é muito importante que elas tenham informações do que fazer, porque muito se divulgou e continua se divulgando sobre necessidade de uso de máscara, necessidade de limpeza, seja por álcool gel, ou troca de roupa, enfim. Só que a nossa mente, como é que a gente limpa a nossa mente? Porque os pensamentos que entram, eles podem ser pensamentos construtivos, nutritivos, e eles podem ser também destrutivos. Então, eu diria assim, que a coisa mais importante nesse momento é ficar atento a como nós estamos alimentando o nosso cérebro, porque a gente se preocupa muito com alimentação saudável, muito se fala também nesse aspecto de comidas saudáveis, naturais, orgânicas, enfim, mas e o alimento da nossa mente? Né? Porque quando eu ligo a televisão, e se eu não seleciono o que eu vou ver, muito provavelmente nós vamos cair com notícias assustadoras, muito mais aterrorizadoras, que nos deixam completamente vulneráveis, e podemos, a partir daí, sem saber o que fazer, só ouvindo essas informações, criar situações de pânico, de medo, né? E ficar completamente refém do que está acontecendo. Então, eu diria que nesse primeiro momento, né, você que está nos ouvindo, você que também está vivendo essa situação, porque essa situação, ela não é do Brasil, ela é planetária. O planeta inteiro está vivendo isso. Então, eu diria que a coisa mais importante nesse momento é onde nós estamos colocando o foco das nossas atenções. E já está mais do que provado de que onde nós colocamos o foco, aumenta. Se eu colocar o foco nos números de mortes, nos casos das pessoas que estão hospitalizadas em UTI, entubadas e morrendo, eu com certeza vou me sentir muito mal. E eu não posso fazer nada a esse respeito. Então, a minha sugestão coloca o foco em como você quer estar. Você quer se manter saudável, você quer se manter íntegro, e o que você vai fazer a respeito? Então, por exemplo, evite
as notícias ruins, porque elas não vão te ajudar nesse momento, e nós não podemos fazer nada. Então, por exemplo, eu fui ao supermercado a semana passada e uma pessoa me pediu um dinheiro, alguma coisa. Eu falei assim, se mantenha aqui que eu vou te trazer um alimento na saída. Comprei 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e não encontrei essa pessoa. Deixei no meu carro esse pacote e aí, no outro dia, eu estava saindo do carro para ir fazer uma outra compra e uma senhora estava sentada na calçada e ela me pediu ajuda e eu falei, pera um pouquinho, fui no carro e dei lá o pacote para ela. Foi uma alegria tão grande dessa pessoa, sabe? Eu fiquei tão... Isso daí me ajudou a melhorar, até mesmo viver a situação com a alegria de saber que um pouquinho a gente fez. Então, assim, se eu tiver, né, a possibilidade de ajudar alguém, isso vai fazer diferença, porque o meu foco vai estar não nessas pessoas que estão sofrendo e passando fome, mas vai estar, tá bom, e como que eu posso ajudá-las? Né? Então, o pouquinho que eu puder, isso alimenta a minha alma. Eu sei que fez bem para ela, mas acima de tudo, fez bem para mim poder ter me sentido útil e ajudado. Então, vamos voltar. O foco no que eu posso fazer. Porque se eu colocar o foco na desgraça, na doença, nas pessoas que estão internadas, eu vou ficar completamente refém desse medo. Né? Aí o medo toma conta de mim. Tem até um livro muito interessante que se chama O Refém Emocional. É quando nós nos tornamos reféns das nossas próprias emoções e não sabemos sair delas. Então, se nós direcionarmos a nossa mente para alguma coisa boa, vamos pensar no oposto da doença. O que é? É a saúde. Então, assim, lembre-se de momentos em que você esteve saudável, se você está doente agora, mas quando você esteve saudável na sua vida, e coloca como pano de fundo na sua vida. Lembre-se de momentos alegres, momentos de euforia, momentos de alegria. Você já está, de alguma forma, limpando a sua mente daquelas notícias desagradáveis que tomaram conta do seu ser. Então, o foco, isso é um treino, não acontece de uma hora para outra, porque muitos de nós somos bombardeados por todas essas notícias, porque você pode até não ligar sua televisão, alguém vai vir falar com você sobre desgraças, não é verdade? Você pode mudar o assunto e mesmo assim a pessoa vir. E tem algumas pessoas que usam algumas maneiras de sair dessas situações, né? Eu atendi uma médica que ela falava que nessas situações, ela falava assim, dá licença, eu estou recebendo uma ligação. Porque ela não queria continuar naquele papo que não ia levar para nada, só ia deixar a pessoa debilitada. E outra coisa, algumas pessoas falam assim, mas então você vai negligenciar a situação? Não, eu não estou negligenciando, eu estou fazendo o que eu posso, porque ficar ouvindo, olha, desde o ano passado, quando nós entramos em isolamento, que a pandemia se instalou, e foi lá para o meio de março, o ano passado, eu determinei que a gente não ia ver jornais, nós não íamos ouvir as notícias, porque se você abrir, por exemplo, o teu computador, vai ter lá algumas informações, você pode até ir buscar informações, por exemplo, de economia, financeiras, algumas coisas que você precisa estar atualizado, mas desgraça, elas vão chegar sem você ligar a sua televisão, então você determina. Eu aprendi a ver séries, né? Eu não via séries, né? Eu aprendi a ver e eu escolho muito bem as séries que eu quero assistir para os momentos em que eu estou relaxando, descansando. Então, assim, se tiver assim uma informação importante onde você está colocando o foco. Quando você abriu, Luciana, a conversa, você falou que não é o que acontece, é como nós interpretamos. E isso é a fala da Virginia Satir, que foi uma das modelos estudadas em programação neurolinguística no início dela, lá para os anos 70, a Virginia Satir era uma terapeuta familiar e ela tinha uma frase que dizia o seguinte, o problema não é o fato que acontece, o problema é como você... O problema não é o fato, o problema é como você interpreta o que acontece. Quando você muda o foco, o problema muda. Então, vamos lá. Se eu recebo a informação de que nós estamos vivendo uma pandemia perigosa e que eu não estou tendo controle sobre isso, eu vou me sentir mal.
Se eu mudar e eu colocar assim, ok, é uma situação diferente, é uma situação atípica, e eu vou buscar a minha força para passar por isso de uma maneira interessante, as coisas vão mudar. Então, de fato é isso. Se eu vejo a pandemia como apenas uma coisa ruim, que está me estagnando, eu vou me sentir mal. Agora, veja quantas pessoas foram beneficiadas pelo fato de estarem em isolamento, né? Até mesmo vocês que têm um bebê pequenininho, né? E quantas mães puderam ficar em contato com crianças pequenas que iam para a escola pelo fato de estarem trabalhando em casa. Eu atendo muitas dessas mães e que elas, se puderem, elas vão continuar fazendo o trabalho em home office, porque esse contato é saudável. Essas crianças vão ser estudadas no futuro como uma geração que foi beneficiada por um momento crítico, né? Mas que teve esse ganho. Então, ok, nós temos ganhos e temos perdas. Onde que nós vamos colocar atenção? Porque se nós colocarmos nas perdas, nós vamos nos sentir provavelmente mal. Agora, vamos colocar nos ganhos. E aí, mesmo colocando... Porque até quando a gente fala de autoestima, eu sempre falo assim, tudo bem, todos nós temos defeitos, não existe a pessoa perfeita. Só que se eu estiver colocando o foco e a pessoa entra em depressão, muitas vezes, só nas coisas que deram erradas, ela não tem forças para sair da situação. Ela precisa, primeiro, se fortalecer nas suas qualidades, e quando ela está forte, aí ela vai poder trabalhar com aquelas questões que estão precisando de uma atenção. É aquela tal história do avião que entra, por exemplo, numa turbulência e as máscaras de oxigênio caem. E a instrução que nós recebemos nesse caso é utilize a máscara para você primeiro, para poder depois ajudar pessoas. Por quê? Porque você é egoísta? Não. Porque se você estiver bem, você pode ajudar as pessoas ao seu lado. E isso também, agora, nesse momento, eu preciso estar bem para poder cuidar dos meus filhos, para poder cuidar da minha família, né? Então, eu, inclusive, com o meu exemplo, eu posso... orientar outras pessoas, porque como que eu posso, se eu vivo em depressão, se eu vivo preocupada, em pânico, né, eu não vou ser um exemplo bom para minha família. Então, uma grande ferramenta é onde nós estamos colocando o foco, porque onde nós colocarmos o foco, a questão vai aumentar. Então, vamos escolher colocar o foco no que nós temos de recursos, e não na situação que está fora do nosso controle, porque se a gente colocar o foco na situação que está fora do nosso controle, nós vamos nos sentir vítimas, e aí eu vou reclamar da sociedade, do país, eu vou reclamar da falta de médicos, eu vou reclamar de uma série de coisas que eu não tenho controle, e é verdade, tem esses problemas, mas o que está no meu controle? Como eu quero passar a minha vida nesse momento, né? É uma escolha. Rê, até bacana, acho que trazer um pouquinho do que você trouxe, que é aquela famosa do copo, né? Quando ele tá pela metade, o copo tá meio cheio ou tá meio vazio. É a forma que você vai interpretar, ou melhor, a forma que você vai enxergar aquilo ali. A situação não muda, o copo ele tá o mesmo, a quantidade de água tá a mesma, só que a forma que você vai absorver aquela informação que muda. E acho que aí, trazendo até um pouquinho de um gancho do que você trouxe, da questão de foque no que está no seu controle, e aí até o exemplo que você trouxe de você estar ajudando uma pessoa que estava precisando, acho que essa questão é bem legal, e é uma coisa que eu sempre converso muito com a Lu sobre isso, da gente focar de fato no que está no nosso controle. E aí focar no que está no nosso controle imagine que você, muitas vezes você deixa de ajudar uma pessoa, então uma pessoa foi lá e te pediu dinheiro. Às vezes você não dá o dinheiro para aquela pessoa, porque a pessoa falou que vai comprar comida. Por mais que ela não vá comprar comida, você às vezes acaba não ajudando, porque você quer controlar o que a pessoa vai fazer com aquele dinheiro. O negócio é dar o dinheiro. Você está ajudando, você está fazendo a sua boa ação, né? A pessoa está pedindo dinheiro, isso está no seu controle. Agora,
com que a pessoa vai gastar, se a pessoa vai rasgar o dinheiro, se a pessoa vai virar a esquina e vai queimar o dinheiro, aí já é um problema da pessoa, né? Então, até mesmo o feijão e o arroz que eu dei para ela pode vender na esquina para comprar droga, sei lá, cigarro. Exatamente. Eu não tenho controle. Mas isso não impede, e isso não deixou você com esse peso na consciência de falar, isso na verdade não foi um fardo que você que colocou nas costas, pelo contrário, foi uma coisa leve, você falou, eu ajudei uma pessoa. O que ela vai fazer com aquela ajuda, aí já é um problema dela, aí não é um problema já mais meu. E aí, acho que falando um pouquinho da questão que você trouxe também da depressão, ansiedade, principalmente nesses momentos que a gente vive, é um momento meio que de incerteza, acho que essa incerteza gera uma ansiedade, né, na hora de você colocar. E você colocou muito uma questão do foco, né, às vezes escutar uma série, e eu sempre coloco para a Lu de manhã uma música que coloque a gente para cima, né? Porque o nosso inconsciente, por mais que seja gostoso, aquela sofrência, aquela música que joga aqui, só fala desgraça, que é legal, mas não é uma coisa que você tem que escutar direto, porque aquela música, o seu subconsciente vai começar a absorver aquilo ali, vai começar a tornar aquilo ali como real, né? E aí você trouxe a questão da ansiedade. Como que a gente pode lidar nesse momento de ansiedade? Porque às vezes as pessoas, e aí foi estudo comprovado, principalmente nesse momento de pandemia, que a quantidade de consumo de álcool aumentou também. Será que as pessoas não estão procurando refúgios para acabar sanando essa ansiedade? O alcoolismo acaba sendo um refúgio, né? Então, e muitas pessoas adquiriram pezinhos a mais também, por conta de descontar as insatisfações na comida. Então, não foi só o consumo de álcool, né? Então, quantas pessoas ganharam peso na pandemia, porque estavam descontando. A ansiedade veio, não souberam lidar com essa ansiedade, e aí ou é o álcool, ou é o cigarro, ou é a comida, ou enfim. Vamos lá, a ansiedade, ela tem duas funções na nossa vida. A primeira, ela me pergunta, você está preparado para a experiência? Você pode fazer, você tem que fazer uma apresentação, ou você tem que agora se proteger mais, porque tem essa situação pandêmica. Você se preparou? Então, é importante sentir ansiedade para se preparar. Agora, a pessoa se prepara, e mesmo assim ela continua ansiosa, tem uma outra informação aí. Muito provavelmente ela está projetando, porque a ansiedade é um sentimento de futuro, né? Ela está projetando algo no futuro dela negativo. Então, seguinte, veio a ansiedade, eu me preparei? Se não me preparei, vou me preparar. Ok, segundo, eu imagino terminando esse momento, que a gente não sabe como, mas nós, seres humanos, temos a informação de presente, passado e futuro, que, por exemplo, os animais não têm. Mas então eu posso usar essa informação, projetar o meu futuro a curto, médio e longo prazo positivo, né? Então, todo dia de manhã eu acordo e eu projeto o final do dia, tendo feito tudo aquilo que eu me determinei a fazer com prazer. Então, assim, no final do dia, você sentando feliz porque você cumpriu sua agenda, porque tudo deu certo, porque o nosso cérebro, e isso é super importante, ele não sabe a diferenciação de realidade e fantasia. Eu explico. Quando a gente tem um pesadelo e a gente acorda mal, com taquicardia, com sudorese, às vezes aquela sensação fica o dia inteiro, se não atravessa o outro dia. E nada aconteceu, mas foi tão real que o cérebro acreditou. Então, essa é a origem de muitos medos das pessoas. Por quê? Elas ouvem as notícias e elas entram num estado em que elas se imaginam passando por isso também. Se eu imaginar que eu estou me hospitalizando, que eu estou, né, numa situação doente e tal, o meu cérebro pode acreditar nisso, porque ele não sabe o que é certo ou errado, bom ou ruim, somos nós que determinamos. Aquela frase, se você acha que pode ou acha que não pode, é corretíssima, porque eu que mando a informação para o meu cérebro. Então, o que eu quero? Acima de tudo, saúde. Então, essa ansiedade, ela vai diminuir automaticamente quando eu projetar, né, o meu futuro, que pode ser amanhã, que pode ser daqui 3 meses, que pode ser no final do ano ou o ano que vem, eu saudável,
eu íntegra e, acima de tudo, eu conquistando coisas que são importantes para mim. Eu não preciso ficar paralisada porque eu estou em isolamento. Porque hoje a internet, até esse meio que nós estamos utilizando, nos dá essa possibilidade. Imagina no passado, né, outras crises de pandemia que a humanidade passou, outras situações, a gripe espanhola, por exemplo, né, e que não existia esse meio, as pessoas de fato tinham que ficar isoladas. Então nós temos uma bênção agora, né, uma bênção de ter essa oportunidade. Então eu posso, nós estamos numa situação crítica, é como assim, tá chovendo, vou levar meu guarda-chuva, né? Eu posso me proteger. Como que eu posso me proteger? Então, a ansiedade, ela automaticamente vai embora quando eu projeto o que eu sim quero. Eu quero estar bem, eu quero estar ativa, eu quero estar com saúde. Então, essa é a melhor maneira de lidar com a ansiedade. E as pessoas não sabem, é muito simples. Mas as pessoas não sabem porque ela acha assim, é mágico. Não, não é mágico. É um controle que nós damos para os nossos pensamentos. Aliás, por exemplo, o pensamento, ele vem o tempo todo. A gente vai dormir, o cérebro, o consciente dorme, mas o inconsciente continua trabalhando. E se nós não orientarmos esse inconsciente, ele pensa qualquer coisa. Aí eu não orientei, acabei de assistir um jornal que deu todas aquelas notícias horrorosas. Ele vai ficar sendo alimentado por isso. Agora, colocar uma música, como você mesmo falou, né? Você coloca uma música de manhã, uma música que dê estímulos, tal. Quando eu vou dormir à noite, eu coloco uma música mais tranquila, ou se eu vou assistir alguma coisa, uma coisa leve. Os últimos 20 minutos antes de eu dormir, eles são impactantes para como vai ser essa minha noite de sono. Então, tirar a televisão do quarto também é muito bom, ou deixá-la desligada, vamos dizer assim, mas assim, uma música tranquila e relaxada vai alimentar o meu cérebro de uma maneira que ele consiga ter tranquilidade, baixar a sua frequência e ter uma noite de sono tranquila. Só que eu preciso projetar, né, o meu futuro da maneira que eu quero. E quando eu não sei fazer isso, eu entro na onda de dizer que isso daqui está piorando, cada dia vai piorar mais. Tem uma pessoa que trabalha aqui comigo na minha casa uma vez por semana, e hoje ela chegou e falou assim, olha, dona Rebeca, me falaram que vai piorar. Eu falei assim, então, te falaram, né? Deixa de ouvir essas pessoas e começa a pensar no que a senhora quer, como que a senhora quer reformar sua casa, quando ela estiver pronta, né? Ensinando as pessoas também, né, que nós não somos reféns, nós podemos nos distanciar dessas notícias que são aterrorizadoras, de fato, e preenchem a minha mente com um conteúdo que vai ser processado quando eu estiver dormindo, quando eu não estiver pensando. Então, assim, como que eu posso alimentar a minha mente? Eu sempre falo para os meus pacientes, faça uma listinha de lembranças agradáveis, positivas da tua vida, das suas conquistas, e naquele momento que vier essa informação, é como se você pudesse apagar ou afastar esse pensamento. Imagina um balão em cima da sua cabeça e você coloca esse pensamento lá e você preenche a sua mente com essa lembrança. Uma viagem gostosa que você fez, nascimento de filho, todos esses momentos de alegria, porque nós estamos alimentando a nossa mente e a nossa alma e o resultado vai ser bom. Se eu for fazer um bolo e eu colocar um ovo estragado, o bolo vai estragar, não vai crescer e ninguém vai comer. Agora, eu pego um ovo fresquinho, eu pego farinha, eu pego os ingredientes, o resultado só pode dar bom, né? Porque como eu estou alimentando a minha mente é com elementos positivos, saudáveis. Fala-se dos alimentos orgânicos e os pensamentos orgânicos, quais são? Aqueles sem agrotóxicos, aqueles sem terror, né? Mais ou menos por aí. Legal, Rê. E seguindo essa parte de pensamentos, né, na programação neurolinguística, a gente aprende que não dá para a gente extinguir nenhuma crença, né, nenhuma crença limitante. A gente pode focar algumas crenças e utilizá-las para um pensamento bom, né? E nesse período, né, a gente vê muitas pessoas, conforme você deu o exemplo da sua funcionária, né, que chegou, nesse período a gente percebe as pessoas criando muitas crenças limitantes, né,
como que as pessoas podem olhar para dentro de si e perceber, eu estou criando essa crença limitante e eu quero olhar de uma forma diferente. A gente falou um pouco de pensamentos, né? Mas como que a gente pode, ao nosso redor, de repente, fazer as pessoas no dia a dia perceberem, olha, você está criando uma crença limitante para você mesmo. Lu, essa questão da crença, ela é bem inconsciente, né? A gente costuma dizer assim que ninguém chega para você e fala assim, olha, eu não consigo guardar dinheiro porque eu tenho uma crença de que dinheiro é sujo, que é o rico não vai para o reino de Deus e tal, tal. Não, é bem mais escondidinha. Só que a gente diz o seguinte, né, que a gente pode dar uma pesquisada na nossa vida, nas áreas da nossa vida, aquelas onde a gente tem mais dificuldades, muito provavelmente tem crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Crenças são sínteses de aprendizagem, né? Que podem ser boas ou não boas, né? Então, por exemplo, se eu fiquei ouvindo, ela vem por repetição, eu ouvi que era perigoso falar com estranhos, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas eu tinha 4, 5 anos, eu não atualizei essa informação, que eu sou adulta hoje, que eu sei me cuidar, muito provavelmente eu posso desenvolver uma timidez, né, um receio de falar com pessoas estranhas, e eu não sei muito bem como isso se instalou dentro de mim. Eu admiro pessoas que são despojadas, que são extrovertidas, e muito provavelmente ela teve exemplos na vida dela, sim. Né? Agora, é claro, esse momento, que é um momento muito, vamos dizer, único, né, no planeta, ele com certeza ele pode tanto criar muitas crenças limitantes, no sentido de que eu não tenho controle da minha vida, eu estou sendo monitorada, e aí eu vou me sentir muito, vamos dizer, enfraquecida. E eu posso também falar, ok, o que eu posso fazer a respeito? Né? Eu vou escrever um livro, vou aproveitar que eu estou em isolamento e vou escrever um livro, eu vou aproveitar que eu estou em isolamento e vou fazer exercícios físicos porque eu não tinha tempo de fazer isso antes. Então, eu posso e pensar assim, bom, isso é um alimento saudável para minha mente? Se for, ele pode criar uma crença positiva. E já que as pessoas que têm essa informação de que eu posso criar uma crença limitante, eu falo, tá bom, isso eu não quero. O que eu sim quero? Eu quero, né, fazer o que eu posso, né, o que está no meu alcance para criar uma crença fortalecedora. Então, por exemplo, quando nós sairmos disso tudo, como eu quero estar me sentindo mais fortalecida, eu quero estar me sentindo feliz por ter aprendido novas ferramentas para lidar com a situação. Quantas pessoas aprenderam, por exemplo, a fazer compras pela internet? Por exemplo, o supermercado levou até elas não podiam fazer isso. Quantas pessoas conseguiram fazer exercícios, yoga, meditação, exercícios físicos, porque não podiam ir para uma academia, ou não podia, ou não tinha nem tempo para isso. O tempo de deslocamento das pessoas é uma média de 2 a 3 horas por dia, que a pessoa fica no seu carro se deslocando para o seu trabalho, ou no ônibus cheio, ou no trem, ou no metrô, ou seja lá. Bom, mas agora ela tem esse tempo, e como ela preenche? Então, ok, mesmo que não seja muito consciente, se eu estiver alimentando a minha mente com pensamentos positivos, com estabelecimento de metas a curto, médio e longo prazo, eu posso realmente criar crenças fortalecedoras. Por exemplo, eu quero sair dessa pandemia mais fortalecida. Eu quero sair dessa pandemia com mais coragem, em vez de medrosa, em vez de aterrorizada, porque muitas pessoas estão, assim, com muito medo mesmo, né? Agora, para essas pessoas, é importante dizer que o pensamento pode mudar isso. Não é da noite para o dia, mas assim, como que eu estou alimentando a minha mente? Eu acho que foi até você, Lu, que me falou do potinho, lembra das palavras positivas? Então eu ponho no meu potinho, o amor, potinho da gratidão. O potinho da gratidão. Não tem? Então, isso é uma atitude legal. Eu ponho no potinho da gratidão, amor, alegria, determinação, força, essas palavras. E todo dia eu pego um papelzinho e falo, força. Bom, hoje eu me comprometo a viver com isso, com força. E quando eu estiver desanimada, eu falo, opa, força, cadê a minha... Isso para me lembrar, né? Porque senão eu sou distraída pelo mundo exterior
e posso cair, né? Tem um buraco na rua, eu posso levar um tombo e me machucar. Agora, se eu agora sei que tem um buraco na rua, pera um pouquinho, eu vou dar uma volta, eu vou desviar, né? E o que eu quero usar. Então, essas são algumas coisas simples que nós podemos fazer. Por exemplo, eu estou aqui triste porque eu não posso viajar. Muitas pessoas estão falando isso, né? Tá, mas quando eu puder viajar, nossa, eu vou tirar a barriga da miséria. Mas enquanto eu não puder viajar, eu vou fazer uma lista de tudo que eu quero conhecer nessa viagem. E a PNL nos dá uma ferramenta que vocês conhecem, que é o meta-objetivo, né? Então, eu viajando, o que isso vai trazer de bom para mim? Ah, vai me trazer alegria, vai me trazer paz, tranquilidade. Tá, enquanto eu não posso viajar, como que eu posso ter paz, tranquilidade? Ah, eu posso fazer meditação. Eu não sei fazer, mas eu posso aprender a fazer meditação, tem meditações guiadas. Como que eu posso ter paz? Ah, paz eu posso ter quando eu penso em coisas boas, em situações positivas da minha vida. Então, essa maneira de pensar alimenta o meu cérebro e o mais importante, o que acontece quando eu fico com alegria como pano de fundo? Se eu tiver alegria como pano de fundo, eu vou alimentar o meu cérebro com hormônios do bem, ocitocina, dopamina, serotonina, né? E isso vai reverberar e vai melhorar a qualidade do meu sono, vai fortalecer o meu sistema imunológico e a minha qualidade de vida. Agora, se eu tiver com medo, olha só, o medo paralisa as pessoas. Né? O medo deixa as pessoas sem ação. E quando eu vi uma vez uma definição de coragem, eu gostei muito que dizia assim, corajoso é aquele que faz com medo. Eu falei, puxa, então não existe categoria medroso e corajoso. O corajoso, ele também sente o medo, só que ele ousa, né, fazer, né? Com segurança, ele vai lá e faz. Então, o que eu quero? Pensar nas situações que me amedrontam ou nas situações que me encorajam? É o foco, mais uma vez, é o foco. Então, agora, nesse momento, eu vou pensar, eu quero fortalecer a minha coragem. A coragem de colocar a cara para bater, para gravar um vídeo, porque eu não sabia fazer isso antes, de participar de um podcast, de dar uma aula online, de ser criticada, porque um medo também que nós temos é o medo da crítica, né? Agora, se eu estou fortalecida, eu compreendo que ser criticada está fora do meu controle. Algumas pessoas podem não gostar, que pena. Algumas pessoas vão gostar e se beneficiar. E é nisso que eu vou colocar o meu foco, não naquelas que vão me criticar. Porque, e de fato, essa questão do medo, nós nascemos sem medo. Você pode ver que a sua bebê, ela não tem medo. E quando ela começar a engatinhar, e quando ela começar a crescer um pouquinho, ela vai começar a fazer o que a gente chama de arte. Tentar puxar o rabo do cachorro. Colocar a mãozinha na tomada. Na tomada, vai debruçar em cima do sofá, que pode cair, e nós precisamos acolher e mostrar esse perigo. Só que se nós, pais, exagerarmos, nós podemos criar crianças medrosas. Atrás de todo medroso tem um histórico de medo na família. Então, o medo é importante para nos proteger. Eu não vou deixar as tomadinhas... hoje tem aquelas capinhas que você coloca, porque tem um perigo. O fogão, por exemplo, quando a criança, se ela se debruçar no fogão, ela pode se machucar, queimar. Se tiver coisas de vidro ao alcance dela, ela pode... Então, o medo é importante para me proteger. Depois que a criança aprende a se proteger, a gente vai liberando a criança para outras coisas, né? Mas o excesso do medo, ele paralisa as pessoas, né? Agora, é importante nós adultos, e vamos falar de adultos, então, diante de uma situação dessa, a gente fala assim, tá, o que está ao meu alcance que eu posso fazer? Né? Eu posso usar as minhas máscaras, eu posso me higienizar, eu posso evitar aglomerações e eu posso pensar que estou protegida, porque a máscara mental é o pensamento, né, de proteção. Eu posso estar desprotegida da máscara mental se eu estiver pensando em coisas que me dão muito medo. É como se eu estivesse vivendo sem a máscara. E a minha máscara agora emocional vai ser,
pensar em todas as situações em que eu estive bem, saudável, segura, forte. Faça uma listinha. Quando eu dirigi pela primeira vez na estrada e eu me senti muito segura fazendo isso. Lembra dessa situação? Eu, quando estava ajudando uma pessoa que estava em necessidade, em dificuldades, ela me falou que foi muito importante esse momento, então também listo, né? E aí, assim eu estou preenchendo a minha mente com coisas positivas. E outra, né, uma das coisas que eu falo muito para fortalecer a autoestima, pensar nas qualidades, é uma coisa que eu ensino no meu livro, né? Quais são as suas qualidades? Porque a gente foca muito nos defeitos, a maioria das pessoas, eu falo assim, me fala 10 qualidades e 2 defeitos, a pessoa fala, pode ser o oposto? Porque os defeitos ela sabe. Por isso que a gente faz o potinho da gratidão, porque sempre quando chega no final do ano, a gente pega, faz uma retrospectiva, porque assim, a tendência é, você pode acertar 1000 vezes e errar uma. O que vai ser lembrado? O que você errou, não o que você acertou. Então, o potinho da gratidão, a gente sempre faz uma retrospectiva no final do ano para a gente ver e relembrar, né, reviver aqueles momentos bons, momentos gratos que a gente teve durante o ano, para também não ficar só numa questão, esse ano não foi legal, esse ano eu fiquei o dia inteiro, eu fiquei o ano inteiro dentro de casa, então acho que traz muito dessa questão desse consciente, e até trazendo a questão do medo que você trouxe, né, o medo é muito importante, só que ele não pode ser nosso cárcere, né, então a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né, Rê? Exato. Se eu colocar uma dose muito grande, vai virar um veneno, aquele que me ajudaria a ser um remédio vai se tornar um veneno. Já aproveitando, você queria falar alguma coisa, Lu? Não. Pode falar. Já aproveitando aqui, falar um pouquinho do seu livro aqui, Existe uma Saída, Rebecca Fisher, Soluções Simples para Problemas Emocionais. A gente vai deixar a descrição aqui do seu livro depois aqui nesse episódio aqui, também encaminhar o linkzinho para quem quiser se interessar mais e quiser ler um pouco desse livro, é bem legal. E dentro de um dos seus capítulos, Rê, você aborda a questão do medo de ficar doente ou até mesmo medo da morte, né? Uhum. Como que a gente não pira nesse período? Onde esses medos mais rodeiam a gente? Então, as pessoas que têm muito medo da morte, elas não têm uma perspectiva, elas não estão felizes com as vidas delas. As pessoas que estão satisfeitas, que estão produzindo, ela não tem tempo para pensar na morte. Isso me lembra de um livro que eu li do Enfield, que eles eram 3 irmãos que tinham uma doença que precisava fazer uma transfusão de sangue sempre. E um deles, né, ele contraiu HIV numa dessas transfusões. E vamos falar de mais de 20 anos, aliás, mais até, eu acho que 30 anos, HIV era algo mortal, né? A pessoa ficava esperando a morte. E ele estava imbuído, né, e determinado em cuidar da fome do nosso país. Então ele falou, eu não tenho tempo de pensar na doença, eu não tenho tempo de pensar na morte, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda, né? Então a gente percebe que muitas pessoas que têm medo da morte, primeiro, elas não estão satisfeitas com o rumo que a vida delas está levando. E segundo, elas não têm objetivos. Além do medo da morte, elas vão ter também uma depressão. Porque se eu não tenho um objetivo na minha vida, para que eu levanto no dia seguinte? Então, criar pequenas rotinas é muito importante. Eu tenho um grande amigo que ele diz o seguinte, que nunca ele vai dormir sem antes criar a agenda dele do dia seguinte, mesmo que mentalmente, porque ele acorda de manhã, ele já sabe que ele tem que fazer X, Y, Z, mesmo que o dia seguinte seja um domingo que eu quero descansar, e eu determino que naquele dia eu vou fazer as coisas que me vier na mente, mas eu determinei isso, para não me sentir culpada de não estar produzindo absolutamente nada. Então, eu diria assim, medo da morte, medo de ficar doente, são focos colocados em catástrofes. A gente sabe que vai morrer um dia, isso é uma grande verdade, mas a gente não quer que seja agora, né? Então, o que eu posso fazer para postergar, né, esse momento? Eu quero viver bem, eu quero que a minha vida ela tenha muito sucesso, eu quero ter saúde. Algumas pessoas falam assim,
Ah, e você quer viver quanto? Ah, não quero viver muito, não quero viver 70, tá bom, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. Ok, ninguém quer dar trabalho para outro, mas você conhece pessoas, pegue referências de pessoas que vivem bem, que são, que têm uma idade maior. Por exemplo, o próprio Ney Matogrosso, uma vez ele foi entrevistado pela Marília Gabriela, e ele estava fazendo 70 anos quando essa entrevista aconteceu. E ela perguntou, nossa, você é uma pessoa super saudável, magro, ativo, o que faz, qual é o segredo? Ele falou assim, olha, com 50 anos, eu vi uma pessoa na praia jogando vôlei, um homem jogando vôlei, e eu fiquei encantado pelo corpo atlético, pelo físico dele e tal, fui conversar com ele e descobri que ele tinha 70 anos. E eu falei, uau, eu também quero ter 70 anos assim. Olha, ele criou uma referência, lembra que a gente estava falando de ansiedade? Né? Criar no futuro uma coisa que você quer. Eu não quero criar essa pessoa que não quer viver muito, ela acha que lá no futuro dela, ela vai estar numa cadeira de rodas, precisando ser alimentado, precisando de alguém para levá-lo ao banheiro e tal. Ninguém quer isso, mas ele fez o seguinte, ele pegou essa pessoa como referência, colocou no futuro e falou assim, eu quero ter 70 anos saudável, eu quero ter os 70 anos flexível, com disposição, tal. Aí ele falou assim, que ele começou a fazer academia. Eu abro um parênteses o seguinte, ele sempre dançou, né? Ele não era sedentário, porque desde sempre eu conheço Ney Matogrosso dançando. Mas ele foi, de fato, focar em fortalecer os músculos, em ter uma vida saudável. E aí, nessa entrevista que eu vi, ele falava assim, eu subo na balança uma vez por semana. Quando não tá 70 lá, eu fecho minha boca. Ou seja, não é à toa que ele é magro, ele se cuida, ele quer isso, né? E uma outra coisa interessante é que o Deepak Chopra tem um livro que se chama Corpo Sem Idade e Mente Sem Fronteiras, que ele diz que na Abcásia, na Rússia, uma região da Rússia, tem a maior concentração de pessoas longevas. E que nesse lugar, é o único lugar do planeta que não existe a palavra aposentadoria. Olha que interessante. Porque ninguém se aposenta. Assim, a pessoa, ela vai parar de trabalhar quando ela morrer, mas tem registro de pessoas que viveram 120, 140, 170 anos. Olha que coisa incrível. Porque não tem problema se aposentar, se a pessoa tiver um plano para depois dessa aposentadoria. Mas muitas pessoas começaram a trabalhar muito cedo e elas se aposentaram com 45 anos, 50 anos. Espera um pouco. Hoje, os 50 anos de hoje é os 30 do passado. Né? Você não vê pessoas que estão super produzindo com 50 anos e você até admira e fala, nossa, tem 50 anos, é os 30 do passado. A mulher de 30, e a Lu sabe, no passado ela era considerada balzaquiana. Por isso que tinha uma coisa, tem que casar cedo, porque a mulher de 30 que não casou, que não teve filho, é balzaquiana. Espera um pouco. Hoje, a mulher quer trabalhar, quer se realizar, ela quer postergar um pouquinho, e ela também quer essa felicidade, essa realização na maternidade. Mas se ela programar, ela pode fazer tudo. Desculpa, acho que eu estou até desviando um pouco do tema que a gente está falando. São coisas bem interessantes que a gente acaba trazendo mesmo. Assim, é um tema mega extenso, né? Se deixar aqui, a gente vai ficar... O dia inteiro. Vai ficar uma semana aqui falando sobre isso, que acho que é um tema muito interessante. Mas eu acho que é mega importante trazer um pouco dessa consciência, e acho que até quando eu abri esse episódio, acho que a autoconsciência, né, a pessoa começar a olhar para dentro, para começar a enxergar coisas que de fato acabam sendo prejudiciais e acabam sendo limitantes para ela evoluir. E acho que o que você trouxe tem todo sentido, né? A pessoa que é depressiva, ela vive ela vive um pedacinho só do presente e muito do passado, né? Então ela remoe muito o passado. Então ela não pensa do amanhã. O ansioso já é o contrário, ele vive um pouquinho do presente pensando muito no futuro. E então acho que trazer um pouco dessa consciência e acho que viver o momento, né? Que até acho que o exemplo que você trouxe do Ney Matogrosso é viver o momento. Putz, eu tô acima do peso agora. O que eu vou fazer agora, neste momento? Não ficar se remoendo de, putz, eu não deveria ter comido aquele chocolate gostoso ontem. Ou, não, amanhã eu vou e faço exercício. Não, faz hoje. Faz hoje. Eu acho que é isso que você trouxe, que é muito importante.
Mas segura aí, eu vou pedir para segurar. Você tem, acho que vai falar um pouquinho sobre o seu livro, agora o livro que você está escrevendo também. Vou deixar aqui para o próximo bloco, espero que os nossos ouvintes e telespectadores estejam gostando aí. Fica ligado que o terceiro bloco, Rebeca vai trazer um pouquinho desse spoiler do livro que ela está escrevendo, e também a gente vai ter um spoiler aqui, vamos ter um sorteio do livro que ela já escreveu, existe uma saída. Fica ligado aí que vamos dar algumas dicas para vocês, como que faz para você conseguir esse exemplar aqui muito rico. Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco com a nossa convidada mega especial, Rebeca Fischer. Que dica de ouro? Você já falou, na verdade a gente já deu muitas dicas de ouro aqui, a gente já falou bastante sobre esse momento de isolamento, o que a gente pode fazer para manter a nossa mente ativa, mas que dica de ouro você deixa para os nossos ouvintes que você fala isso daqui é totalmente importante você fazer, principalmente nesse momento desafiador, para você carregar as coisas com mais leveza? Olha, apesar de parecer muito óbvio, muitas pessoas não sabem, tá? Nós somos mente e corpo, né? Então, não vem eu sempre falo que não vem nenhuma mente bater na minha porta pedir ajuda sem um corpo. Ainda bem, porque eu ia levar um baita susto. Então, porque nós somos mente e corpo, nós precisamos trabalhar com os dois. Então, por exemplo, se eu só fico vendo noticiário, lendo e ouvindo coisas boas ou ruins e não trabalho com o meu corpo, eu vou ficar com a energia toda na minha cabeça. Então, uma informação que eu acho super importante nesse momento, que vai ajudar as pessoas todas a passarem nessa pandemia e nesse isolamento de uma maneira mais tranquila, é começar, se já não faz, fazer exercícios físicos, sabe? Tudo bem, detesto fazer, vai dançar, coloca uma música e dança sozinho, né? Vai se mexer, vai fazer uma yoga, vai fazer uma meditação. Desculpa, meditação é trabalhar com a mente. Alguma coisa que mexa com o seu corpo, né? Alguma atividade. Hoje nós estamos cada vez mais sedentários. Por quê? Porque tudo é automático, tudo automatizado. Até o vidro do carro, eu aperto o botão e ele sobe. A comida, eu aperto o botão no micro-ondas, né? Então, pensa no homem da caverna, que ele precisava caçar o bicho, que ele precisava ligar o fogo, que ele precisava fazer o fogo, não era ligar, né? Fazer o fogo e tudo mais. Então, por isso que não existia obesidade naquela época. Então, e hoje, o que acontece? Quando eu estou com muito medo, a pessoa com medo, o que ela faz? Ela se fecha. E ela vai se encolhendo, né? E nessa situação, o medo se instala. Então, se eu quero sair dessa situação, fazer qualquer atividade, eu digo assim, vale pular corda, vale fazer polichinelo, às vezes e hoje em dia, né, existem aplicativos que a gente pode pôr na televisão em casa e se exercitar, porque quando a gente fala de movimentar o corpo, né, neste momento, muita gente vem e fala, não consigo, estamos em casa, não posso ir para academia. Mas acho que existe hoje muitas alternativas, né, para se fazer até mesmo em casa, né? A minha filha, quando entrou na primeira fase lá o ano passado, ela morava no 12º andar. Primeiro que elevador tem aquela coisa de que é bem mais perigoso você pegar um vírus no elevador. Ela ia de escada. Ela falou assim, mãe, eu levava uma sapatilha, pegava o salto alto, punha na sacola e ela subia os 12 andares. Assim, só quando eu não ia para fazer supermercado, essas coisas, eu usava Então, quer dizer, eu moro em sobrado. Eu tenho também escada, eu posso subir e descer. Né? Então, não eu faço isso, às vezes vou pegar uma encomenda, subo de escada. Então não é... se eu vou, digamos, tá? Eu nem sei se shopping tá aberto ou fechado, mas sempre que eu vou ao shopping, eu jamais uso escada rolante ou elevador. Eu sempre vou de escada, porque até mesmo andar, ir até a farmácia, a gente pega o carro para ir até a padaria, pega o carro, que é fácil, mas espera um pouquinho, vamos nos exercitar um pouco. Então, lembrar que o corpo ajuda a mente a processar as informações. Você não vê nenhuma pessoa deprimida correndo, você não vê nenhuma pessoa deprimida se exercitando.
ela pode até não estar feliz da vida, mas ela está buscando os seus recursos. Então, nesse momento, a coisa mais importante é coloque uma rotina de alguma atividade física no teu dia. Não, como você falou, Lu, aplicativos, tem tantos aplicativos gratuitos de ginástica. Eu fui para a praia no final do ano, minha filha foi comigo, e ela falou, mãe, eu vou fazer uma aula de yoga aqui, né? Vamos fazer junto? Eu fiz, aí eu falei assim, ela falou assim, você sabe que outro dia um cara falou assim, quer moleza? Vai fazer yoga. Eu falei assim, esse cara nunca fez yoga na vida, de moleza não tem nada, não tem nada. Então, assim, foi a primeira vez que eu tive contato com yoga, e eu falei, e eu achei incrível, porque parece que mexe todos os músculos do seu corpo, e você processa as informações de uma maneira diferente. Por exemplo, na PNL, a Lu lembra, a gente tem um exercício que se chama chart, né, que você vai fazer exercícios enquanto você faz uma leitura e recebe uns comandos de letras e direita, esquerda, tal. E a ideia é assim, deixo minha dificuldade aqui do lado e vou fazer 5 minutinhos desse exercício, que nada mais, nada é do que impedir o seu cérebro de ter um diálogo interno e ficar pensando na dificuldade. Quando você para de fazer esse exercício, você volta para pensar no seu problema, você tem uma visão diferente dele. Então, se exercitar ajuda muito, muito, muito. Então, dica de ouro, nesse momento, faça exercícios físicos na sua vida. Instale, de alguma maneira, uma atividade física. Legal, Rê. Muito bom, Rê. Agora, conta um pouquinho para a gente aí dessa novidade, desse segundo livro. Estou ansiosa aqui para saber um pouco. Olha, da mesma forma que daqui a pouco vão perguntar quando vem o segundo filho de vocês... Quando eu fiz o meu primeiro, e o segundo, a cobrança, né? Eu falei, calma, eu levei uma vida para fazer esse, né? Vamos esperar. Então, deixa eu só falar do primeiro. Esse daqui, o Existe uma Saída, qual era a ideia quando eu fiz esse livro? Né? Ouvindo as pessoas, e Lu, você ouviu muito as pessoas nos treinamentos falarem assim, se eu tivesse sabido disso antes, se eu tivesse tido... Eu falei, olha, soube agora porque agora é o seu momento. Então eu pensei, nem todo mundo vai fazer treinamento, nem todo mundo vai fazer terapia. Então como que eu posso divulgar isso para as pessoas se beneficiarem dessa ferramenta que é tão simples e tão importante? Então nesse livro eu tenho capítulos que dizem sobre medo, sobre ansiedade, sobre insegurança, sobre objetivo, sobre autoestima. Então, a ideia era assim, que a pessoa pode ler esse livro e se beneficiar e ter também, né, a possibilidade de fazer mudanças na vida dela sozinha, sem o terapeuta, sem o curso, o treinamento, enfim. Bom, aí eu fiz, ele está na 4ª edição, e é muito gostoso ver que as pessoas estão buscando e pedindo mais, e aí eu comecei a pensar, e esse isolamento ajudou bastante, né, a fazer o segundo livro. Então, o que eu estou pesquisando agora? A PNL está na sua 4ª geração. Eu quero incluir essa 4ª geração, o assunto da 4ª geração da PNL nos livros. Então, o que é? A 1ª e 2ª geração, ela veio falar de mudanças de comportamentos, né? Trabalhou com as crenças limitantes, trabalhou com os pensamentos que ajudam e que atrapalham, e, enfim. A 3ª geração entrou com a informação do campo que existe, por exemplo, você entra num ambiente que você se sente muito bem, que é o campo, né, a energia das pessoas que estão lá estão vibrando coisas boas e você se sente bem. E às vezes também você entra num ambiente muito pesado, então é o campo que vibra em torno dessas pessoas, nós seres humanos. E a 4ª geração da PNL está falando agora da espiritualidade. Né? Nós somos seres, né, seres espirituais que estamos vivendo uma vida material, né, com um corpo físico, mas nós temos, né, esse espírito. Então, e essa espiritualidade não é religião, pode até ser, mas não é religião. Então, eu estou estudando o Greg Braden, eu estou estudando o Joe Dispenza, são os livros que estão à minha volta. Eu estou estudando o próprio Chopra, o próprio Neil, que fala sobre conversando com Deus. Então, eu tenho só um esboço, eu não tenho nada ainda. Sabe quando você tem um esboço? Eu quero que tenha aqui essa cor, aqui eu penso nisso. Então, eu estou nesse momento e estou também trabalhando com uma crença
limitante, que eu sei que o que me impediu, de que eu tenho que estar fora do meu ambiente para escrever um livro, que foi o que eu fiz no primeiro, né? Eu falei, não, nesse momento é diferente. Eu quero abrir um espaço para, na minha vida, aqui na minha casa em São Paulo, escrever esse livro. E porque se eu pensar, e muitos autores falam, não, você precisa se distanciar. E eu comprovei que era fácil, era mais fácil me distanciar. Só que eu quero ampliar essa, em vez de jogar fora a crença, eu quero ampliar, né? O que mais vai me ajudar estando aqui, né, em contato com o dia a dia, que vai contribuir para que aconteça, que ocorra esse nascimento, né? Então é embrião ainda, gente, mas eu tenho a minha ponte ao futuro eu vislumbro ali na frente uma noite de autógrafos muito gostosa, que imagino que seja presencial, mas também se tiver que ser virtual, vai ser virtual. Esse meu livro, ele tá, inclusive, ele tem o formato digital também para quem gosta do Kindle e digitalmente também tem, né? Mas é uma coisa para futuro. Então, isso eu também sei que faz parte da minha estratégia de me manter saudável. Ter esse objetivo, porque, gente, é um baita desafio escrever um livro. É um baita desafio. É uma gestação, né, que às vezes é mais do que 9 meses. A gente sente enjoo, a gente sente azia, a gente sente fome, a gente sente um monte de coisa como numa gestação de um filho, Lu. Mas é muito gostoso quando ele nasce. Dá trabalho, né? O trabalho maior é o momento da geração, né? Depois é o usufruto, né? Mas é muito gostoso. Legal. Bom, já falando aqui já, então, sem falar de ansiedade aqui, né? Sem falar muito de futuro, você já trouxe já um spoiler já do seu livro, não vamos deixar nossos ouvintes e telespectadores com anseio, mas vamos falar do presente. Presente é este livro aqui, Existe uma Saída, Soluções Simples para Problemas Emocionais. A gente vai estar sorteando um livro, a Rê acabou cedendo um livro aqui para a gente, autografado e dedicado também. A gente vai estar sorteando um livro para vocês. É simples depois. Se vocês quiserem mais informações como que vai ser esse sorteio, acessa lá o meu Instagram, felipemoreno.br, ou o Instagram da Lu, lucianafonseca.br. São simples assim, lá vai ter mais informações, vai ter um linkzinho lá na bio, que é simples, só você se inscrever e já vai estar concorrendo a este livro. Rê, a gente agradece demais a sua presença aqui, acho que essa abertura aqui, nosso primeiro capítulo, e tenho certeza que foi muito, muito, muito rico. Nossos ouvintes, nossos espectadores, espero que tenham gostado bastante. E acho que antes da gente finalizar, Rê, queria que você tem uma frase de impacto que a gente deixa aqui para os nossos ouvintes, de falar assim, meu, já me falou tudo, eu sei que eu tenho que focar no positivo, tenho que começar a programar minha mente para olhar as coisas boas, as coisas positivas, frases positivas, mas tem uma frase de impacto que você deixaria aqui para os nossos ouvintes, que seria um mantra deles agora? Pode ser duas? Duas, né? Bom, uma eu diria assim, que é um plágio de uma outra que eu adaptei, que seria o seguinte: a pandemia é inevitável, né? O sofrimento é opcional. Então, essa eu tenho como pano de fundo na minha vida. E a outra, que eu sempre tive como pano de fundo, nós somos o resultado das nossas escolhas. Né? Então, eu acho que isso pode nos orientar de uma maneira muito positiva. Com certeza. Rê, muito obrigado mesmo. Rê, como que faz para as pessoas saberem mais sobre você, sobre seu livro? Também o seu livro a gente vai deixar aqui a descrição aqui, quem quiser acessar e saber mais sobre o livro, a gente vai deixar aqui na descrição. O livro você encontra na Livraria do Mercado, na Amazon, na Submarino, na estante virtual, americanas.com, enfim, é fácil. Eu sou muito ruim como que chama? De redes sociais, mas eu tenho um Instagram, que é o rebeca.fischer psicóloga, que vai ter um pouquinho que eu comecei para poder divulgar um pouquinho das minhas lives, do meu trabalho. Então, assim, bem ainda, estou bem no início dessa conquista, vamos dizer assim,
Eu sempre fui muito, vamos dizer, reticente, mas eu acho que é importante. Então, é o rebeca.fischer, psicóloga. Vocês podem me encontrar aí. E tem o meu e-mail também, quem quiser mandar, eu vou responder com toda certeza, que é o rebecafischer, @uol.com.br, Rebeca Fischer tudo junto, e o Fischer é F-I-S-C-H, né? E também é uma maneira de entrar em contato. Vai ser muito gostoso poder receber perguntas, dúvidas, curiosidades. E o livro, né? Eu fico super mega feliz de poder sortear. Eu espero que você ganhe esse livro e você vai receber ele autografado, e as outras pessoas que tiverem curiosidade podem procurar nesses locais aí que você consegue encontrar. Muito obrigada também pela oportunidade. Obrigado você. A gente vai deixar a descrição tanto do seu Instagram aqui Tá. Na descrição desse episódio, a gente vai deixar aqui seu Instagram, seu e-mail também. Não esquece de seguir a gente também lá nas redes sociais. Lá no Instagram é facinho também, felipemoreno.br. Da Lu, qual que é o seu, Lu? lucianafonseca.br. Muito legal. Se você ainda não segue a gente lá no YouTube canal Mente Ativa, já se inscreve, coloca lá o sininho, toda vez que vai sair um episódio novo, você já vai receber uma notificação e vai ser muito bacana mesmo. Rê, muito obrigado mesmo pela essa entrevista, gratidão demais. Muito obrigada a vocês. Um grande beijo a todos. Beijão, até mais. Tchau, querida. Muito boa. Beijo. Tchau. Tchau.